Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar, curso 42 horas de AutoCAD. Vamos lá falar sobre blocos, né? Vamos falar sobre blocos. Aqui nós temos a nossa janela e precisamos transformar ela em um bloco para que venhamos inseri-la em nosso projeto. Nós temos aqui a guia Insert. Dentro desta guia Insert, ao clicar nela, nós temos esse campo aqui onde temos Create Block, este primeiro botão aqui. O Create Block aqui nós observamos que tem uma setinha ao lado. Isso significa que ainda pode ser expandida esta ferramenta. E ao expandir ela dá duas opções. Dá uma opção em Create Block e uma opção em Write Block. Ambas as ferramentas fazem a mesma coisa, elas criam um bloco. Porém, há uma diferença em que Create Block ele vai criar um bloco para você utilizar no seu projeto atual. Você vai estar utilizando este bloco dentro deste projeto, exclusivamente para este projeto. Já o Write Block, se você observar, você vai ver um disquetezinho e um lapisinho. Isso indica que esse bloco será criado, porém também armazenado. É necessário você armazená-lo criando uma pasta dentro do AutoCAD. Você vai criar uma pasta, pode até renomeá-la como bloco mesmo. E lá você vai estar inserindo, então, lá vai estar sendo guardado, armazenado os nossos blocos. Então essa é a diferença. Ele vai criar um bloco apenas para o seu arquivo atual, né, a qual você está trabalhando. Já o outro, ele guarda, né, armazena em uma pasta dentro do computador. Então vamos para a prática aqui. Vamos lá, clicamos em Create Block. Vamos criar logo aqui na primeira opção, né, a ferramenta Create. Lembrando que essa mesma ferramenta aqui, olha, para quem gosta de trabalhar com tecla de atalho, apenas a letra B do teclado, B Enter, eu já acesso essa ferramenta Create Block. Bom, a princípio é necessário que venhamos definir um nome para este bloco. Então, vamos chamar esse bloco aqui de janela, tracinho sem CM. Tá? Eu estou identificando um nome e a unidade de medida, ou seja, o comprimento aqui da nossa janela. Esse primeiro botão aqui, Pick Point, ele vai definir o ponto de inserção do nosso bloco, ou seja, toda vez que formos inserir este bloco, ele será inserido por um ponto a qual eu vou definir. No caso, será exatamente aqui no cantinho, certo? Ao clicar, se você observar aqui, olha, o AutoCAD ele já registrou as coordenadas no nosso bloco. Aqui na segunda opção, nós temos Select Objeto. E aqui, então, neste botão, que nós vamos selecionar o objeto para criar o bloco. Só que nós temos aqui três opções: reter, converter o bloco ou deletar. Qualquer uma dessas opções ela será realizada em cima da nossa matriz, ou seja, o objeto que se encontra a qual nós queremos criar um bloco. Então, independente de qualquer uma dessas opções, será criado um bloco. Por exemplo, se eu clicar aqui em reter e selecionar aqui o meu objeto, ele vai criar um bloco de janela e vai manter a minha matriz aqui com meus elementos que se encontram aqui mesmo. Não vai sofrer nenhuma alteração. Se eu clicar, por exemplo, aqui, converter para bloco e fazer a seleção, ele vai criar um bloco e também vai transformar a minha matriz em um bloco. Ou seja, eu tenho um bloco criado e o objeto, no caso a minha janela, também será transformado em um bloco. Aqui em Delete, ele vai criar um bloco e vai deletar a minha matriz. Ou seja, essas três funções aqui elas serão aplicadas na minha matriz original, independente de estar criando um bloco de janela. Bom, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui em converter para bloco, selecionar o objeto, né? Selecionamos o objeto, clicamos ali no botão selecionar objetos, envolvemos totalmente o objeto e damos um Enter com o botão direito do mouse.
Bom, o nome já está definido, um ponto de inserção, e eu já selecionei o meu objeto a qual vou criar um bloco com a opção de converter a minha matriz em um bloco. Então vou dar um OK, certo? O bloco foi criado e a minha matriz ela se transformou também em um bloco. Tanto é que agora eu vou chamar o meu bloco através desta ferramenta aqui chamada Insert Block. Eu posso clicar em Insert Block, que olha, se encontra aqui a minha janela, clicar aqui e trazer aqui, olha, tá vendo? Toda vez que eu clicar em Insert Block, a minha janela ela vai estar aqui visível para que eu possa trazê-la. Isso pode ser feito com com vários blocos, né? Eles serão registrados aqui. Bom, essa opção nós criamos com Create Block, certo? Se eu digitar, por exemplo, o I de Insert, que é a tecla de atalho, e der um Enter, abre-se essa caixa, a qual eu também, ao dar OK, também vai trazer para mim a minha janela já registrada aqui. Agora eu gostaria de criar um bloco, na realidade nós vamos criar um bloco, né? Deixa eu fazer uma cópia aqui, explodir este bloco, a gente explode neste caso aqui, eu quero desfazer o meu bloco, eu vou com o comando X, o explode, eu vou explodir de maneira a transformar isso aqui num objeto, vamos ver, ele não pode ser explodido, né? Tá, esse meu objeto criado, ele não pode ser explodido. Muito bem. Vamos então criar aqui, olha, uma outra janela. Vamos fazer aqui uma outra janela. E agora eu vou utilizar a ferramenta Write Block. Observa que essa ferramenta, como eu mencionei, ela é semelhante ao Create Block, porém, neste caso aqui eu vou estar então armazenando ela no computador. Então vamos lá, já criei a janela. Deixa eu deletar então esse meu bloco. Aqui se encontra meu bloco. Posso também deletar. E agora eu vou criar um bloco com essa opção aqui, ó. Então Insert, vou criar um bloco com a opção Write Block. Observa que é uma caixa até semelhante àquela caixa anterior, a caixa do Create Block. Porém, aqui ó, nós clicamos aqui em Pick Point, definimos um ponto aqui de inserção. E no caso aqui também selecionamos o objeto, convertendo ele em bloco. Ok. A diferença se encontra exatamente aqui, olha. Ele pede um caminho, um destino para colocar este bloco, para guardá-lo. Então nós vamos clicar exatamente aqui, olha, nesse quadradinho aqui. E esse quadradinho automaticamente ele leva lá para dentro, né? No caso, para a minha pasta de documentos, aonde eu já tenho aqui no caso salvo uma pasta que se encontra aqui como blocos card, né? Essa pasta ela já está armazenada, vários blocos aqui dentro. Vou dar 2 cliques aqui e vou salvar então como janela tracinho 100 cm. Eu vou colocar um ponto aqui para distinguir da outra do outro bloco. Salvar, pronto, salvei, dou um OK. OK, então está aqui salvo. Uma vez salvo, né, a minha janela, vou dar aqui, olha, Insert. Tá, vamos lá, More Options. Então nós temos aqui OK. Trazemos ela de volta. Tecla de atalho e Enter. Olha o que vai acontecer agora. Vocês se recordam que essa janela ela se encontra com 100, no caso 100 centímetros, e o meu vão aqui ele é um vão de 120. Então eu preciso fazer o que? Aqui, por exemplo, eu vou desmarcar o Uniform Scale, exatamente no campo Escala. Ao desmarcar aqui, me libera
os 3 eixos para que eu possa trabalhar a escala deles. O eixo X, Y e Z. Como nós estamos trabalhando em 2D, nós temos aqui o eixo X e nós temos o eixo Y. O que na verdade eu quero aqui é aumentar essa janela no seu eixo Y, né? Vou até trazer, bom, não é possível agora, eu ia trazer o cursor aqui pertinho, mas acredito que dá para vocês observarem aí. Então o que eu vou ter que fazer é aumentar no meu Y de 1.0, eu vou colocar 1.2 para preencher então esse vão, esse espaço. Vou dar um OK aqui, certo? E vou inserir aqui, olha. Tá vendo? Embora o meu bloco tenha sido criado com a distância de 100, né? Toda vez que eu trouxer ele, eu posso, ao liberar aqui o Uniform Scale, eu posso definir aqui um valor, né? Um comprimento diferente do que é o meu bloco aqui. No caso, por exemplo, 1.20, aqui está em metros, né? Vou dar um OK e olha aqui, olha. Novamente, eu inseri aqui a minha janela, né, com a distância de 120, ok? Vamos só confirmar aqui, olha, DI de distância, clico aqui, olha, certo? Lembrando que nós criamos essa janela com a ferramenta Write Block e não com a Create Block, ok? Próxima aula nós vamos continuar falando desta ferramenta.